Vamos a uma questão agora do Instituto Federal Cariciano, que o aluno perguntou para mim como é que se resolve, tá bom? Primeiro vocês tentam ler e depois vamos tentar resolver essa questão. Pronto, tentaram resolver, vamos ver a resolução. Primeiro que você tem que ver aí, gente, é entender o que está acontecendo, né? Você tem um retângulo aqui e uns círculos infiltrados desse retângulo, só que não é um círculo completo, né? E ele quer saber a área dessa região listrada, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender antes de sair feito louco resolvendo esse exercício, é saber o que está acontecendo aqui. Você tem, nesse caso aí, vocês estão enxergando, mas vocês têm aí uma região listada que está aqui dentro. Aqui você tem um quarto de um círculo, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas se você se repartir aqui, ó, você vai ter um quarto aqui dentro. Então tem um quarto do círculo B, que está aqui, certo? A mesma coisa acontece nesse segundo círculo. Eu tenho um quarto desse círculo grandão do centro C, que está aqui. E aí eu tenho um quarto desse círculo que está aqui nesse verdezinho não, nessa letra A, tá certo? Então vou até pintar ele de uma cor diferente. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Achar um vermelho. Pronto. Ok. É isso que nós temos na situação. Vamos ter que calcular a área do retângulo grande. Não sei se vocês estão percebendo. Ó. Precisamos calcular a área desse retângulo grande, que é o retângulo formado pela letra A, B, C e D. Calcular esse retângulo e depois subtrair um quarto de círculo que nós temos aí, tá? Ou seja, 3/4 de círculos. Só que percebo que esses círculos têm tamanhos diferentes, tá certo? Aí ele deu a formulinha da área do círculo, que é πr², não precisaria ter dado, mas ele deu a formulinha. E só que ele não deu a formulinha da área do retângulo, né? Porque a área do retângulo é trivial, é base vezes altura, tá? Então, a área do retângulo, que eu vou precisar calcular aqui, ó, igual a base vezes altura. Aí vocês devem estar falando, professor, eu estou entendendo nada que você está fazendo. O que que eu vou fazer? Calcular a área desse retângulo, para depois calcular a área de cada um quarto de círculo e depois fazer a subtração. À medida que eu vou fazendo, vocês vão entendendo, tá certo? Ok. Espera só um minutinho, então. Vamos... Então, vamos lá. Dá uma olhada no como nós vamos fazer isso. Você se percebe que a base desse retângulo, né, ele é valor x. Então, aqui dentro... Cadê meu? Deixa eu trocar a canetinha aqui. Pronto, achei. Aqui é valor x, é essa base. A altura é valor y. Então, a área desse retângulo é base, que é x, vezes a altura y. Mas se você for olhar alternativas, eu vou descer um pouquinho mais, ó, não tem y, está tudo em x. Portanto, eu tenho que dar um jeito de sumir com esse y. E aí foi dado uma dica aqui, ó, sabendo que nesse caso a razão entre o comprimento x e a largura y da placa retangular é igual a 5/3. Vocês lembram que é razão? A razão, o que que é? É uma divisão. Mas divisão de quem? Do comprimento x pela largura y. Em outras palavras, vou até escrever aqui, vou apagar e vou escrever. Razão entre comprimento e largura. Isso é igual a 5/3. Tá certo? Mas quem é o comprimento? Ele ainda falou quem é o comprimento. O comprimento é o x. E quem é a largura? A largura é o y. Portanto, vou trocar o comprimento por x e vou trocar a largura por y. Isso é igual a 5/3. Ok? Vejam bem, pelas alternativas só tenho letra x. Então, eu vou ter que deixar essa formulinha da área que está aqui do lado, ó, em função de x. Para quem não entende que é em função de x, eu tenho que deixar ele só em x. Então, é x vezes o valor de y aqui. O que eu vou fazer aqui, então? Vou multiplicar em cruz e isolar o y. Multiplica em cruz, 5 vezes y dá 5y, 3 vezes x dá 3x.
Aí você passa o 5 dividindo, y igual a 3x sobre 5. O que eu vou fazer com esse y? Substituir aqui, ó. Portanto, você vem, troca aqui por 3x sobre 5. Aí, calcula a área do retângulo, coloca 1 embaixo do x vezes 3x dá 3x ao quadrado, porque fazendo xx dá x ao quadrado, e 5 vezes 1 dá 5. Pronto, calculei a área do retângulo, tá certo? Qual que vai ser a pegada agora? Agora, a gente precisa calcular a área dos círculos que estão aqui e dividir por 4 de cada um. Portanto, eu vou chamar esse aqui de 1. Vou chamar esse aqui de 1. Vou chamar esse aqui de 2. E vou chamar esse aqui de 3. Tá certo? Tudo bem? E lembrando, calculei a área do retângulo. Tá? Para quem não está entendendo, vou até desenhar aqui. Ó. Calculei a área do retângulo. Calculei a área do retângulo grandão. Certo? Calculei essa área. O que eu vou fazer agora? Vou recortar esse pedacinho aqui. Né? Deixa eu olhar para a figurinha. Ó, vou recortar esse pedacinho aqui. Vou recortar esse pedacinho aqui. E vou recortar esse pedacinho aqui. Vai ficar algo parecido com isso. É essa área que a gente tem que calcular, que é a área listrada. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Calcular a área do retângulo e tirar a área de 1/4 de círculo de cada um. É isso que nós estamos fazendo, tá certo? Para quem não está entendendo o que eu estou fazendo, é isso. Beleza. Então, vamos calcular a área dos círculos, né, que estão aí. Deixa eu copiar essa figurinha aqui, que é a medida que eu estou fazendo. Eu vou, né, fazendo aqui para vocês. Deixa eu só copiar e gravar aqui. Pronto. Beleza? Ok, vamos continuar então. Aqui é o nosso primeiro, né, que eu tinha escrito lá em cima. Ó. Aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 3. Tudo bem? Calculando então a área do círculo 1. Como é que eu vou fazer para calcular a área do círculo 1? Deixa eu apagar, deixa eu pôr um pouquinho mais para o lado aqui, gente. Peço perdão. Mas deixa eu colocar de novo aqui para ficar mais fácil de entender. Então, 1, 2, 3. A área do círculo 1, tá? É y, vou colocar 1 aqui. A círculo 1 é π raio ao quadrado. Π raio ao quadrado. Mas quem é o raio? O raio desse círculo grandão é o y. Então, a área do círculo igual a π vezes y ao quadrado. Certo? Mas quanto vale o y? Vale 3x sobre 5. Então, a área do círculo igual a π vezes 3x sobre 5 elevado ao quadrado. Calcula isso aqui. A área do círculo igual a π vezes 3x sobre 5 elevado ao quadrado. Para quem não sabe fazer isso, vai ser 3x5 vezes 3x5. 3 vezes 3 dá 9, fazendo xx dá x ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Portanto, a área desse círculo aqui igual a π vezes 9, x ao quadrado sobre 25. Ok? Mas um detalhe importante, isso é a área do círculo todo. A área que eu quero é 1/4 desse círculo. Portanto, eu vou ter que dividir isso por 4. Portanto, dividindo por 4. Ok? Para quem não sabe como faz essa continha, a gente pega essa primeira fração, copia, pega a segunda e inverte. O que vai acontecer então? A área do círculo igual a π vezes 9x ao quadrado sobre 25. Pega esse 1/4 e inverte. E aí vai ficar 1 sobre 4. Pega o 4 sobre 1 e inverte. Aí vai ficar 1 sobre 4. Aí você calcula a área bonitinha. A área do círculo igual a, faz 9πx ao quadrado. Vou colocar assim. 9 vezes 1 é 9. Vou colocar 9πx ao quadrado. 25 vezes 4, 100.
Pronto. Agora sim, né? A área nem mais é a área do círculo. Isso aqui é a área 1. Então, a área 1 vale o quê? 9πx ao quadrado sobre 100. Ok? Pronto. Deixa guardado isso aí. Vou até escrever aqui do lado. Área 1 igual a 9πx ao quadrado sobre 100. Certo? Está aqui. Deixa guardada essa área 1. Vamos agora calcular a área 2. Tá? Portanto, calculei aqui a área 1. Vou calcular a área 2. Para quem não está entendendo, eu vou só apagar aqui, gente. Vou apagar aqui. E vou fazer tudo de novo para o círculo 2. Aí você fica, eita, professor, que conta grandona, porque eu estou fazendo devagarzinho. Para todo mundo entender. Então, a área do círculo 2 vai ser de novo π vezes raio ao quadrado, tá bom? Então, área 2. Estou fazendo agora do círculo 2. Ok, só que o que acontece nesse 2 aqui, né? O nosso raio não foi dado de graça, né? Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui é y, ou seja, aqui esse y vale 3x sobre 5. Vou até colocar aqui, ó. Esse lado aqui vale 3x sobre 5. E aí você tem esse negócio aqui que vai dar uma pegada em alguns, né? Como é que eu vou descobrir quanto vale esse, quanto vale esse? Aí você fica, putz, professor, como é que eu vou descobrir isso, professor? Como é que eu vou descobrir isso? Aí você fica pensando, né? Aí, olha bem como a gente tem que ter uma visão legal, né, do que está acontecendo. Eu vou até trocar a cor da caneta aqui. Aqui vale 3x sobre 5, certo? Isso aqui vale 3x sobre 5. Então, aqui também vale 3x sobre 5. Tudo bem? Não sei se dá dando para chegar lá, mas aqui é 3x sobre 5. Certo? Aqui é 3x sobre 5. Mano, se aqui é 3x sobre 5, quanto vai valer esse pedacinho aqui, ó? Que é o raio que a gente quer. Quanto vai valer? Vai valer 2x sobre 5, que é o que falta para ser x. Então, se aqui é 3x sobre 5, aqui vai valer 2x sobre 5. Então, o raio desse círculo 2 vale 2x sobre 5. Coloca aqui e faz a conta. Professor, não estou conseguindo entender. Se você não está conseguindo entender, olha para a base do retângulo. Aqui é x. Se você não conseguir enxergar isso, vou fazer a conta do lado. Esse pedaço aqui, né, eu tenho isso. Ó, vou até fazer aqui. Isso aqui tudo é x. Aí esse pedaço aqui vale 3x sobre 5. Então, quanto vale esse pedacinho? Aí você pode fazer esse menos esse, né? Esse pedacinho vai ser x menos 3x sobre 5. Tira MC do 1 do 5, vai dar 5. Divide baixo, multiplica em cima. Isso vai dar 5 por 1 é 5. 5 vezes x é 5x. Menos 5 por 5 é 1. 1 vezes 3x é 2x. E isso vai dar 3x sobre 5. Tá? Ou seja, esse pedaço aqui opa, desculpa, aqui é 3x sobre 5. Vai ser 2x sobre 5. Olha eu errando aqui. Deixa eu arrumar aqui. 3x sobre 5. Ok, pronto, agora sim. Isso vai dar 2x sobre 5, tá? Então, esse pedaço aqui é 2x sobre 5. Eu poderia ter feito de cabeça como fiz antes, ou tinha que fazer essa conta maluca aí que eu fiz toda para vocês. Pronto, calculamos. Vamos calcular agora essa área da mesma forma que fizemos anteriormente. Aí eu vou lá calcular a área do círculo, igual a π 2x sobre 5 elevado a 2 é 2x sobre 5 vezes 2x sobre 5. Isso vai dar 4x ao quadrado sobre 25. Portanto, 4x ao quadrado sobre 25. Certo? Fiz a continha aqui. Mas aí, a nossa área 2 é essa área dividida por 4. Portanto, vai ser 4x ao quadrado π, né? Só coloquei na frente, sobre 25,
dividido por 4, porque é 1/4 do círculo, essa área 2. Aí, divisão de fração, bonitinha, área 2, igual 4x² π sobre 25. Coloca 1 embaixo do 4, depois inverte a segunda fração, vai ficar 1/4 aqui. Área 2 igual a 4x² π. 25 vezes 4 vai dar 100. Pronto, calculei a área 2. Portanto, vou vir aqui guardar a nossa área 2. 4πx² sobre 100. Acho que foi isso, né? Deixa eu conferir. Certo, está guardada a nossa área 2. Está faltando agora descobrir a área 3. Tudo bem? Então, vamos calcular agora a área 3. Calculei a área 2, calculei a área 1. Vamos calcular a área 3. Deixa eu apagar aqui. E vamos fazer todo o processo agora para a área 3. Aí você fica, eita, professor, não acaba nunca? É uma questão bonita, né? Mas é bom a gente tentar fazer, porque às vezes sua vaga está dependendo de uma questão. Ok, então raciocínio lógico agora nesse lado aqui, ó. Eu tenho daqui para cá do primeiro círculo, eu tenho 2x sobre 5, certo? E daqui para cá é o que eu tenho que descobrir. Mas tudo isso, né, esse comprimento todo, ó, tá vendo desse lado aqui? É igual a esse comprimento que está aqui desse lado. Tudo isso aqui, ele vale y. Ele não vale mais x, né? O x é a base é x, agora a altura é y. E esse y mede quanto? Calculamos aqui, mede 3x sobre 5. Mano, se aqui é 2x sobre 5, e aqui tudo é 3x sobre 5, quanto vale esse pedaço? Exatamente, esse pedaço vai valer x sobre 5. 1x sobre 5, se você quiser colocar 1. Se você não enxergou isso, o que você vai fazer? Vai fazer aquele mesmo negócio que eu fiz quando eu resolvi na área 2. Né? Quem não entendeu isso, ó, o que eu vou fazer? Chama isso aqui de ponto de interrogação, de uma letra qualquer. Então, esse pedacinho pequenininho, ponto de interrogação, vai ser esse pedaço grande, que é tudo, 3x sobre 5, que é o y, menos esse pedacinho pequenininho, 2x sobre 5. Dessa vez não precisa tirar MC, isso vai dar 1x sobre 5, que é x sobre 5. Pronto. Ok. Por que eu estou fazendo isso? Para calcular o raio desse círculo menor. Então, o raio do círculo menor vale x sobre 5. Beleza? Vou apagar. E vou trocar nessa formulinha aqui, área do círculo igual a π vezes x sobre 5, tudo isso elevado ao quadrado. Aí faz aquele mesmo processo, x5 vezes x5 igual a x ao quadrado sobre 25. Aí você fica, eita, professor, não acaba nunca? Vai acabar, vai acabar, vai acabar, um dia acaba. Pronto, a área do círculo vai dar πx ao quadrado sobre 25. E a nossa área que a gente quer, que é a área 3, ele é a divisão disso por 4, né? Portanto, vai ser πx ao quadrado 25 dividido por 4. Aí faz aquele mesmo processo. Eita, professor, πx ao quadrado sobre 25. Coloca 1 embaixo do 4, inverte, 1/4. Aí você vem, vai ficar πx ao quadrado sobre 100. 25 vezes 4 vai dar 100. Pronto, calculei a área 3. Certo? Vou escrever aqui, então, a área 3. A área 3 igual a πx ao quadrado sobre 100. Ok. Agora sim, a gente tem as áreas que a gente precisa, certo? A gente tem a área do retângulo, tem a área do triângulo, ou do triângulo não, é do semicírculo aí, né? Do setor, para ser mais exato. Portanto, a nossa formulinha, né, a nossa parte listrada, a nossa área listrada,
vai ser quem? Eita, professor, não aguento mais, professor. Não estou entendendo nada. Mano, nossa área listada vai ser a área do retângulo, que é a área do retângulo, menos a soma das áreas desses semicírculos, desses círculos, né? Ou melhor, a soma das áreas 1, 2, 3, que são os setores que calculei. Então, vai ser menos A1 mais A2 mais A3. Portanto, a área listrada é a área do retângulo, que nós já calculamos, que está aqui em cima, né? Não sei se dá para enxergar, 3x² sobre 5. Lembra disso? 3x² sobre 5. Vou colocar aqui 3x² sobre 5 menos a área 1, que é 9πx² sobre 100, mais a área 2, que é 4πx² sobre 100, e a área 3, que é mais πx² sobre 100. Certinho? Vou fechar aqui. Como os denominadores são iguais a 100, eu vou somar só em cima. 9πx² mais 4πx² mais πx². Para quem não entende o que eu estou fazendo aqui, gente, para quem não foi entender o que eu estou fazendo, isso aqui é simplesmente, né, aquele assunto de monômios, polinômios. Então, a gente vai ter essa continha agora, né? Tem que fazer essa continha bonita. 3x² sobre 5 menos denominadores iguais, chama de 100. E vou somar aqui em cima. 9πx² mais 4πx² mais πx². Tudo bem? Deixa eu fazer uma observação. Vocês lembram quando a gente tem algo parecido com isso? 3x mais 4x mais 5x, o que a gente faz? A gente soma os números e copia o x, copia a letra. Se eu tivesse, por exemplo, 3 coração mais 4 coração mais 1 coração, soma tudo, 3, 4 dá 7, 8 e copio o coração. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse processo, tá bom? Onde eu só vou somar o coeficiente, que são os números que estão ali. Portanto, a área listrada igual 3x² sobre 5 menos. Vamos somar agora 9πx² mais 4 vai dar 13. 13 com mais 1 vai dar 14. Então, 14 πx², só copia, né? A parte literal, só copia. Tudo isso sobre 100. Ok. Aí, gente, vamos ver as alternativas que eles estão falando aqui, ó. Aí você fica, eita, professor, olha como que tá as alternativas, né? Ou seja, eu vou ter que arrumar isso aqui ainda, colocar o x² na frente. Vou ter que fazer um processo louco aí, né? Portanto, vamos fazer aquilo que eles estão pedindo. Mas para eu poder fazer isso, eu tenho que primeiro tirar esse MMC, né? Ó, vocês estão vendo que aqui está um denominador só? E aqui está 5. Vou ter que tirar MC do 5 e do 100, porque é uma conta de menos. Então, MC do 5 e do 100, MMC, né? Fazer essa subtração bonitinha. Vai dar 2 aqui, 5. Para quem já sabe que é 100 de cabeça, na verdade, quem está na federal, né? Quem quer prestar a federal tem que saber já esse MMC de cabeça. Dá para fazer isso aí de cabeça, viu, gente? Eu estou fazendo aqui, caso alguém queira conferir, mas esse processo aqui, vocês já podem fazer de cabeça. Aqui vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, vai dar 100. Ok? Então, área listrada. Sobre 100 aqui embaixo. Divide embaixo, multiplica em cima. 100 por 5 é 20. 20 vezes 3 dá 60. 60x², menos 100 dividido por 100 é 1, vezes 14 vai dar 14πx². Pronto, já arrumei o denominador, está só 100. Olha que legal. Professor, mas não tem 100 aqui.
É que vai acontecer algum processinho legal aí, tá bom? Ok. Aí, não consigo subtrair 60x ao quadrado, nem 14πx ao quadrado, mas eu consigo deixar alguém em evidência, tá certo? Então, olha a evidência. Esse 60x ao quadrado, eu posso escrever ele como 2 vezes 30. Aí x ao quadrado menos esse 14π, posso escrever como 2 vezes 7. Tudo isso dividido por 100. Tá certo? Então, esse 2 repete, vou colocar ele fora, vou colocar ele em evidência. Corta, corta. Esse x ao quadrado repete, vou colocar em evidência. Corta, corta. E aí, gente, quem sobrou eu vou deixar entre parênteses. Tá certo? Então, vou deixar aqui entre parênteses 30 menos 7. Tudo isso dividido... 30, cadê o π? Esqueci do π. 30 menos 7π. Pronto, agora sim, tá? Desculpa, eu esqueci de colocar o π aqui. 30 menos 7π sobre 100. Só que tem esse 2x ao quadrado, né? Então, eu vou escrever 2 vezes 50. O que eu vou fazer, então? Esse 2, eu posso dividir um pelo outro. Ou cortar. Só que esse corte aqui é de divisão, é de simplificação. Não é esse corte, esse mesmo corte de deixar em evidência. Esse de deixar em evidência é para deixar em evidência. Ele não desaparece, só coloquei na frente. Agora, esse corte que eu fiz aqui é de simplificação. Ou, em outras palavras, estou dividindo por 2, estou dividindo por 2. Ok? Aí, a área listrada vai ser igual a x ao quadrado, 30 menos 7π entre parênteses. Deixa eu ver como é que está aqui nas alternativas para arrumar. Ah, o 50 está dentro de parênteses. Dividido, né? Tudo isso sobre 50 entre parênteses aí. Pronto! Agora sim. Vamos lá. Qual a alternativa que é? A alternativa é a alternativa essa aqui, né? Isso, essa aí mesmo. Deixa eu só... Então, nossa área listrada vai ser igual a esse valor, né? Que a gente colocou aqui embaixo. Aí eu copiei aqui em cima, certo? E olha a alternativa que é, né? Qual que é a alternativa? Está aqui. Essa alternativa aqui, se não me engano, é a alternativa B. Aí você fala, professor, tem que fazer tudo isso na prova? Desisto. Meu, é Instituto Federal, você tem que estar mais rápido, tem que estar ágil, você tem que estar acostumado com questões simples. Aqui é aquela questão que vai decidir a vaga ali, tipo, entre os primeiros colocados. Não é tão difícil não, gente. É um processo que vocês têm que saber, por exemplo, o básico, para você conseguir resolver essa questão. O que você precisa saber, né? Ah, um ensino completo, professor. Não. Precisa, mas em tese, o que você precisa saber? Precisa saber no monômios ou equações algébricas. Precisa saber, né? Vou até escrever aqui, equações algébricas. Precisa saber também das áreas. E precisa ter o raciocínio lógico aqui, né? Precisa saber das frações, que é o mínimo. E ter esse raciocínio lógico de enxergar o que você está fazendo aqui. E tem que saber também de razão, né? Proporcionalidade. Isso aqui significa proporcionalidade, tá? Tudo isso você precisa saber. Se você tiver a base desses conteúdos que eu estou falando aqui, aí você consegue resolver essa questão. Ou pelo menos entender. Quem não entendeu nada, professor, não entendi nada que você fez, professor, não sei o quê, então treina esses negocinhos que eu estou escrevendo aqui, que aí você consegue ter base para poder entender este exercício. E além de entender, você tem que ser rápido para resolver, né? Olha que questão bonita, linda. Deixa eu até minimizar um pouquinho. Olha o tamanho que ela ficou. Aqui é o tamanho que ela ficou. Bonita, né?
Bom, e é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido. Até mais, valeu.